Boa noite a todos. Obrigado por sua companhia nessa noite. É um prazer estar aqui para apresentar a palavra de Deus. Vim para lhe mostrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é incansável afirmar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há esperança para você. Antes, porém, de continuar a mensagem ou começá-la propriamente, quero dizer para você que recebeu o cartão de decisão que alguém lhe enviou, alguém da igreja, algum amigo. Não se esqueça, você terá que preenchê-lo, terá que afirmar ali a sua decisão, ok? Essa é uma noite de decisão. O encontro dessa noite é seu com Deus. Então, não se esqueça disso. Se você não recebeu esse cartão de decisão, você pode solicitar através do WhatsApp que aparece aí na tela e então nós enviaremos para você, ok? Quero também agradecer aos líderes Novo Tempo que nesse instante estão orando para que Deus alcance o nosso coração. O reino de Deus certamente nos alcançará. Ore comigo nesse momento. Pai de amor, agradecemos, ó Deus, porque através da Tua palavra, a face de Jesus Cristo se mostrará nessa noite a cada um de nós. Que a presença de Cristo possa estar no coração de cada pessoa que nessa noite ouvirá a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Querido amigo, o tema dessa noite é o encontro marcante de João Batista com Jesus. O encontro marcante de João Batista com Jesus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E se você responder corretamente a pergunta, você ganhará um presente. Como vou responder, pastor? Você terá que responder no nosso chat, no YouTube ou no Facebook, tá bom? A primeira pessoa que responder levará o presente. A pergunta é a seguinte: quem afirmou, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista? Repetindo a pergunta, quem afirmou, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista? Responda e receberá o presente, ok? Querido amigo, eu gostaria que você me acompanhasse nesse momento e, portanto, já que nessa noite, falaremos do encontro de João Batista, eu lhe pergunto, você conhece esse personagem? Sabe o significado do nome dele? João Batista, João, primeira parte do nome, João, Yohanan, que quer dizer Yahweh é gracioso, Deus é gracioso. E Batista significa o batizador, o mergulhador. Porque João Batista batizava. Ele inaugurou o batismo por imersão, como nós o conhecemos atualmente, com o significado que carrega esse símbolo. E então, eu gostaria de lhe contar nesse momento, lembrando a frase que há algum tempo ouvi, contar-lhe uma história. Mas a frase que introduz essa história é a seguinte: veja, ninguém que aceita a Jesus permanece da mesma forma como era antes. Eu quero lhe contar que quando eu era uma criança, minha mãe dizia assim: filho, você tem uma missão muito importante na vida. Você tem uma missão a desempenhar na vida e Deus tem um propósito para a sua vida. Ela falava para mim, ela falava para meu irmão gêmeo que tenho. Eu lembro que minha mãe, além de afirmar a missão que nós tínhamos, ela dizia assim: você é a criança mais linda do mundo. Você é o menino mais lindo do mundo. Volta e meia eu gosto de contar essa história por aí. E eu apreciava muito aquele elogio de minha mãe. Mas às vezes eu olhava para meu irmão gêmeo, que se parece muito comigo, e eu pensava: será que minha mãe fala a mesma coisa para ele? E então eu lembro que minha mãe falava a mesma coisa. E eu ficava um pouco enciumado. Mas aquele elogio marcou muito, porque ela afirmava com muita veemência, e ela dizia assim: e quando crescer, case-se com uma mulher muito bonita. E eu pensei comigo: vou fazer exatamente assim. Eu gostaria nesse momento de mostrar uma foto para você. Você vai acompanhar aí na tela. E agora, veja que nessa foto, ali estou uma criancinha, bem pequenininha. Eu ainda não sei dizer qual dos dois sou eu ali, né, na primeira infância. Depois já crescidos, e aqui em Porto Alegre.
Que alegria é poder olhar para trás e ver como Deus realizou o plano dele na minha vida. Como os planos de Deus se realizaram, como a profecia, entre aspas, que minha mãe anunciou, se cumpriu. Gostaria de mostrar outra foto para você. Eu casei com uma mulher realmente muito bonita. Vamos acompanhar, olha lá. Aliás, nós temos como fruto da união um lindo filho, que é o Leonardo. E ele é gaúcho também. Querido amigo, voltando à minha história. Eu lembro que quando eu era um adolescente, lá na minha rua, na rua onde eu morava, na Bahia, uma jovem fez um concurso de beleza. E ali restou apenas o meu nome e mais alguém, daquela mesma rua. E eu ganhei o concurso de beleza. E eu fiquei muito feliz. E eu comecei a acreditar que eu era o menino mais bonito do mundo de verdade. Mas o tempo passou e eu percebi que havia outras pessoas bonitas no mundo. Aí a minha autoestima um tanto arranhada ali, eu lembrei-me de um outro elogio que minha mãe fazia. Você é muito inteligente. É muito inteligente. E então comecei a ler, pensando, eu preciso afirmar para mim mesmo que eu sou realmente muito inteligente. Eu preciso mostrar para o mundo. Mas depois de um tempo percebi que havia outras pessoas muito mais inteligentes. Você percebe o poder de um elogio? O elogio que João Batista recebeu, ele não ouviu diretamente de Cristo, porque ele estava preso. Ele havia enviado 2 discípulos para que pudessem falar com Cristo. E os discípulos foram ali e levaram uma pergunta que João havia feito. A pergunta era, és tu realmente o Messias ou devo esperar outro? João Batista estava em uma situação de fragilidade. Prisioneiro injustamente por anunciar o pecado do imperador da época. E vejam, queridos, Jesus então responde, diga para João que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os coxos andam, que os mortos são ressuscitados e que aos pobres é pregado o reino de Deus. Sabe, querido amigo, voltando à minha história, eu lembro que minha mãe também dizia assim, caráter, honestidade, bondade é muito mais importante do que beleza e inteligência. E foi quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador, quando eu tive um encontro com Cristo, eu percebi que Ele tinha algo a mais a realizar em minha vida, que o valor que Ele atribuía a mim estava nas características do reino que Ele queria incutir em mim. E eu percebi então que eu deveria seguir os planos de Deus, que eu deveria ter um caráter semelhante ao caráter de Jesus, contemplando-o, eu seria transformado. Querido amigo, eu lembro também que quando eu encontrei a salvação em Cristo, eu comecei a experimentar algo que só Jesus pode realizar em nossa vida, que é a renovação do coração, embora sejamos todos pecadores. Eu gostaria que você, nesse momento, acompanhasse a leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. E nós, então, leremos ali a palavra de Deus no versículo 19 até o 20. João, capítulo 1, acompanhe na sua tela, por favor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Querido, João, ao olhar para aqueles líderes religiosos, sacerdotes, levitas, e na sequência do texto você identifica que fariseus ali estavam também. João, então, é interpelado, ele é questionado a respeito da sua identidade. E João confessou, ele não negou, ao afirmar de forma negativa, eu não sou o Cristo. Ele estava afirmando, vocês procuram o Messias, vocês procuram o libertador, vocês estão à procura de quem vem livrá-los ou livrar-nos do Império Romano. Sabe, o Império Romano dominava a Judeia na ocasião, dominava o mundo da época. E então, havia uma expectativa por parte de todo israelita, de que o Messias prometido no Antigo Testamento, todos os profetas apontaram para o Messias. O Messias, o ungido de Deus, que haveria de libertar o seu povo, que haveria de estabelecer a justiça, que haveria de estabelecer a paz em Israel.
E então eles pensavam, e claro, a profecia que fora pronunciada em Daniel capítulo 9, apontando de que no primeiro século, Jesus apareceria, o Messias apareceria. O calendário profético já estava praticamente cumprido. Era o ano 27. João estava já ali em atividade. E ele inicia o seu ministério profético. João atraía as multidões. Isso enciumava os líderes religiosos da época. João, à semelhança de tantos outros pregadores da ocasião ou da época, era incisivo. Mas João tinha um elemento diferente. Ele havia crescido no deserto, no anonimato. Ele era primo de Jesus. Ele não conhecia Jesus presencialmente. Ele nunca tinha visto Jesus. Porém, pregava no deserto e ali com roupas semelhantes às roupas que Elias, o profeta, o grande profeta do Antigo Testamento, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, João então atraía as multidões. A sua roupa, a sua maneira de viver em santidade, em austeridade, em extrema disciplina, era uma repreensão para a vida de luxo, para a vida de orgulho, de arrogância ou opulência por parte dos religiosos da época. Aqueles que foram ver a João naquele dia, que foram questioná-lo a respeito da sua identidade, quem sabe pensando, será que ele é o Messias mesmo? Eles fizeram uma pergunta na sequência. A pergunta foi, você é Elias? E João afirmou novamente, não. Eles fizeram outra pergunta, você é o profeta? E João afirmou, não sou. Afinal de contas, quem era João? Ele sabia muito bem quem era. Por curiosidade, o anjo Gabriel, que anunciou o nascimento de Jesus, afirmou a respeito de João para os seus pais, que João viria no espírito e poder de Elias, que a obra de João seria a obra semelhante à de Elias, restaurar os corações, converter as pessoas para Deus. Curioso que em Malaquias capítulo 4 está escrito que Deus, no capítulo 3, está escrito que Deus enviaria um mensageiro para preparar o caminho para o Senhor. E no capítulo 4, lá diz que Elias viria para restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para preparar o caminho do Senhor. João então responde, disseram, pois, a pergunta ele responde, né? Mas a afirmativa dos que o interrogaram foi, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou apenas uma voz. Você percebe, querido amigo, a grandeza de João? Acompanhe comigo. João era um homem muito humilde. Ele era perfeito aos olhos de Deus. Ele estava pronto para entrar no reino, porque João sabia quem ele era. Um grão de areia. Ele era tão pequeno, contemplando a santidade de Cristo, percebendo a presença de Jesus. João entende que ele era um nada. E ele sempre afirmava que Jesus era superior, que Jesus tinha a primazia, que ele veio antes, que ele já existia antes. João afirmou a preexistência de Cristo. E por isso ele sabia, ele era apenas um ser humano, mas com uma missão muito importante. João tinha prazer em se reduzir para que Jesus pudesse brilhar. Jesus, quando elogiou João, nenhum homem foi como João. Nenhum homem jamais apareceu como João. Ninguém foi maior do que ele. Jesus continua a afirmativa dizendo, porém, o menor no reino dos céus será maior do que João. Você reconhece que precisa de Deus e que depende de Deus? Jesus afirmou, o humilde é cidadão do reino dos céus. Feliz, bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe, querido amigo, João então entendia que Jesus precisava ser exaltado. Então, ele disse, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Mas Jesus havia afirmado, em alguma ocasião, lá em Mateus capítulo 17 está escrito, Elias já veio.
e o mataram e o assassinaram. Jesus afirmou que João era o grande profeta que prepararia o caminho para ele próprio, para Cristo. Sabe, amigo, curioso que João acompanhe comigo agora uma outra leitura, o versículo 29 do capítulo 1. Ali, acompanhe na tela, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é este a favor de quem eu disse: após mim, vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conheço, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Sabe, querido amigo, João tinha prazer em apontar a Jesus. E ali, no dia seguinte, ao encontro que tivera com os líderes religiosos, João então vê a Jesus, que vinha para ele. Jesus já havia sido batizado por João, já havia passado pela tentação do deserto. E agora passava, e João então aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente pode pensar, e quase que ouvir, os pensamentos, a murmuração daqueles líderes, quem sabe dizendo: mas João, nós esperamos o leão da tribo de Judá, e você nos apresenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é sinal de submissão, de mansidão. Nós esperamos o leão, o rei, que nos libertará do Império Romano, da opressão, do cativeiro. Nós estamos sendo opressos. E então, querido amigo, João aponta para Jesus e afirma: eis o Cordeiro de Deus. João não entendia muito bem ou plenamente a obra de Jesus Cristo. Mas ele afirmou, porque o Espírito Santo de Deus lhe apontou, lhe revelou. João então aponta para o passado e aponta para o futuro. Porque o Cordeiro nos remete ao passado. Porque Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Porque ele proveu o perdão para Adão e Eva quando eles caíram em pecado. Quando eles quebraram a aliança eterna. Foi a pele de um cordeiro que os vestiu. Jesus é a provisão de Deus. O tempo passou. E um dia Abraão fez uma pergunta. Aliás, Isaac fez a pergunta: pai, onde está o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro. O tempo passou e Deus respondeu, cumprindo a promessa. Ali estava Jesus, glorioso. Ele apresenta-se para João. E sabe, querido amigo, quando João afirma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certamente João também pensava no Cordeiro Pascal. Porque lá no Egito, quando o povo de Israel estava prisioneiro, ali Deus orientou, na 10ª praga que fora enviada por Deus para dobrar o coração de Faraó, para que o povo fosse liberto. Deus orientou que o sangue de um cordeiro deveria ser colocado nos umbrais das portas e nas janelas. Onde houvesse sangue, ali o anjo destruidor passaria à meia-noite e não haveria morte, não haveria destruição. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A presença do Cordeiro de Deus está constantemente na sua casa? Você já recebeu o Cordeiro de Deus na sua vida? Sabe, amigo, João, quando apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certamente ele pensou em Isaías capítulo 53. Ou o pano de fundo dessa frase está também em Isaías capítulo 53. Jesus, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A frase de João impressionou o evangelista João, o discípulo amado, que relata toda essa história. Porque em João capítulo 10, Jesus é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. E mais à frente, Jesus é aquele que sofreu e não abriu a sua boca. Todos os evangelistas apontam para Cristo como o Cordeiro de Deus. No Evangelho de Mateus capítulo 27,
é relatado que quando Jesus morreu, exatamente no dia de Páscoa, na Páscoa, o cordeiro saltou da mão do sacerdote, porque o último sacrifício estava sendo feito. O sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, o cordeiro saltou da mão do sacerdote, porque o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava morrendo na cruz. Eu gostaria de chamar a sua atenção nesse momento. Olhe para Jesus agora. Você o reconhece em sua vida? Você o percebe nesse momento? Os líderes que foram em busca de João não o reconheceram. E João falou assim: vocês perguntam por que eu batizo? Olha, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo. A obra que ele vem para fazer é completa, é maravilhosa, é restauradora. Eu sou apenas um ser humano. Ao batizar, eu estou dizendo para você, você precisa de purificação. Você precisa voltar-se para Deus. E João dizia assim: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é um texto de Atos, é claro. Mas João, ao apontar para o Cordeiro de Deus, ele estava dizendo: ele é superior a mim. Ele trará a salvação prometida. Ele trará a restauração. Você quer ser restaurado? Você quer ser transformado por Deus? Então precisa aceitar o Cordeiro de Deus. Querido amigo, há algum tempo eu recebi um telefonema, e naquele telefonema, alguém dizia assim: pastor, eu não consigo me perdoar. Eu não consigo dormir à noite. Eu cometi um pecado muito grave. E eu não consigo dormir, eu não consigo me perdoar. Eu não entendo como fiz aquilo. E aquela pessoa dizia assim: será que tem esperança para mim? O que posso fazer para me perdoar? Me ajude a saber como me perdoar. E eu dizia para ela assim: olha, não é você que tem que perdoar. Só Deus pode perdoar o seu pecado. E eu gostaria de chamar a sua atenção, eu dizia no telefone, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhe para Ele agora. Pense nele. Desvie o seu olhar de você mesma. Só Ele pode curar. Só ele pode restaurar. Entregue o seu coração para Ele. E eu dizia para ela assim: olha, a palavra de Deus diz: agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você quer viver uma vida livre? Olhe para Jesus. E eu dizia mais: Judas, quando traiu Jesus, quando negou a Cristo, quando o traiu, ele olhou tanto para si, se autoflagelou. Judas se condenou, suicidou-se. Outro dia eu li um poema de uma autora chamada Flaira Ferro, que é uma canção também. E ali ela afirmava assim: como posso me curar de mim? Quero me curar de mim. Eu sou a maldade. E ela afirma no poema que olhando para si, se vê como realmente é, má, hipócrita, suja, e vai pianinho orar. Mas olhando para si, com a autopercepção aguçada a respeito da própria natureza, o poema relata que a agonia expressa é: eu preciso me curar de mim. Como haverei de curar de mim, de me curar, se eu apenas olho para os outros, se eu aponto o erro dos outros? Eu gostaria de dizer para você, querido amigo, que não basta ter consciência plena dos próprios pecados, dos próprios erros. Não basta, nessa fase de quarentena, fazer uma autoanálise, refletir sobre quem você é, sobre as mazelas da sua alma, sobre as agonias do seu coração. É preciso olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus pode resolver o problema do pecado, a condição espiritual na qual estamos inseridos.
Nós nascemos assim. E nós crescemos agonizando essa experiência do erro, a experiência do pecado. E muitas vezes vamos ao desespero. Estou falando eu nessa noite. Estou falando para alguém que está em desespero. Você já tentou resolver os seus defeitos, mas não consegue encontrar a cura, o segredo, a resposta? Olhe para o Cordeiro de Deus essa noite, porque Ele está disposto a solucionar o seu problema. A grande notícia nessa noite é que o Cordeiro já não está mais na cruz. A cruz já passou. O Cordeiro está no trono. E ali no trono celestial, Ele garante a minha vitória e a sua. O Cordeiro que foi morto e que ressuscitou e que se assentou ao trono da majestade, Ele está no céu, vivendo para sempre para interceder por você e por mim. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olhe para o Cordeiro que está no seu trono. Creia no Cordeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é preciso crer, é preciso abraçar a salvação que o Cordeiro oferece. E eu pergunto, essa é a sua decisão nessa noite? Você recebeu um cartão de decisão. Assine, diga sim para Deus. O encontro marcante dessa noite é seu, na presença de Cristo. Qual será a sua confissão nessa noite? Querido amigo, era o ano de 1995. E eu lembro que eu entrei a primeira vez na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu e meu irmão gêmeo, o Jorge. E ali, olhando para frente, a palavra de Deus aberta. E alguém anunciando Jesus. Eu vi pela primeira vez o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu fiquei encantado. Eu não queria sair mais da igreja. Eu não queria voltar para a minha realidade, para o meu sofrimento, para o drama que eu vivia em minha casa, em minha família. As provações, as tristezas, as agonias. Noites muitas vezes sem poder dormir, por brigas, confusões, tristezas. E eu lembro que eu vi o Cordeiro de Deus. Eu decidi abraçá-lo, porque eu lembrei que Deus tinha um plano na minha vida. De alguma forma minha mãe dizia, lá na minha infância, você tem uma missão na vida. E eu entendi que essa missão é anunciar o reino de Deus, que chegou e que começa no coração. Você aceita o reino de Deus nessa noite? Venha para Jesus. Aceite o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu gostaria, nessa noite, de pedir mais uma vez para você. Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração nessa noite, assine no cartão de decisão. Diga sim para Jesus. Diga sim para Jesus. Ah, eu não tenho cartão de decisão. Envie agora para o nosso WhatsApp que aparece na tela. Eu aceito. Eu quero o Cordeiro de Deus em minha vida. João, quando anunciava o Cordeiro, ele dizia, você precisa nascer de novo. Jesus veio, querido amigo. Ele deu um exemplo maravilhoso para mim e para você. Ele foi batizado. Você precisa também ser batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto o Rodrigo canta, eu gostaria que você pudesse, nessa noite, tomar a sua decisão. Que você olhe para Jesus. Que seu coração encontre paz, esperança. Porque é isso que o Cordeiro de Deus traz. E salvação. Ouça essa música e decida por Jesus. Vai só
sobe ao monte, foi a ordem dada a Abraão. Mas desta vez, cordeiro não havia no altar. Seu filho ali curvado estava em submissão. Sua vida era o preço do louvor. Se o meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir depor meu tudo em seu altar. Vai, sobe ao monte, foi a ordem dada a Jesus. Vai ao Calvário e sofre a dura morte numa cruz. Tamanho sacrifício alcançou o céu. Sua vida era o preço do amor. Se o meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir depor meu tudo em seu altar. Deus pode ler o coração. Eu descobri, seu nome é honrado ainda mais se eu nele confiar. Se o meu louvor exige entregar, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir depor meu tudo em seu altar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, Deus me ajude a conseguir depor meu tudo em seu altar. O amor de Deus alcançou o seu coração nessa noite. O reino de Deus chegou. Agora é nascer de novo, através do batismo. Você entrou em contato conosco, você já tomou a sua decisão. Então, que o Espírito Santo de Deus possa confirmar essa decisão em seu coração. Na primeira oportunidade, você será batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E viverá o grande plano de Deus, a vida que Ele planejou para você. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Portanto, ore comigo. Pai de amor, muito obrigado a Deus, porque nessa noite o Senhor nos alcançou e pudemos, ó Deus, contemplar a face do Cordeiro. Obrigado, Pai, porque a graça maravilhosa
garantida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Graça maravilhosa que recebemos diariamente, porque nosso Cordeiro está num trono celestial, lá no santuário celestial. Que essa graça, ó Deus, possa envolver cada um de nós. E que o Teu Santo Espírito possa estar sobre nós, sobre cada pessoa que tomou uma decisão importante nessa noite. Dá-nos, ó Deus, a paz daqueles que recebem o perdão e a purificação dos pecados. Em nome de Jesus. Amém.